Olá, seja bem-vindo ao último episódio da Unidade 2 da websérie Saúde Sexual para Adolescentes. Precisamos falar mais sobre isso. Eu me chamo Bruno Cássio e no episódio de hoje nós vamos abordar os principais métodos de testagem e tratamento para IST disponíveis no Brasil, bem como medidas de prevenção e promoção da saúde que podem ser executadas por pais, professores, adolescentes e toda a comunidade interessada em contribuir para o enfrentamento das IST. E, como você já sabe, nós sempre trazemos aqui convidados especiais para abordar as temáticas da nossa websérie. Vou apresentar, então, as convidadas de hoje. Shirley Moura é enfermeira, mestranda em práticas de saúde e educação pela UFRN, especialista em saúde pública e gestão de políticas públicas de DST, AIDS, hepatites virais e tuberculose, atua na área técnica de saúde da mulher pela CESAP, que é a Secretaria de Estado de Saúde Pública aqui do Rio Grande do Norte, e também na maternidade Leide Moraes, na Secretaria Municipal de Saúde de Natal. Temos também como convidada Emily Miranda, sanitarista pela UFRN, especialista em gestão de redes de atenção à saúde, aperfeiçoamento em gestão de políticas de DST, AIDS, hepatites virais e tuberculose, também pela UFRN aqui, e é responsável técnica do Núcleo de IST, AIDS e hepatites virais da Secretaria Municipal de Saúde de Natal. Pois bem, segundo dados da OMS, a Organização Mundial da Saúde, publicados em 2019, aproximadamente 1 milhão de pessoas contraem o IST em todo o mundo diariamente. Apesar do avanço no diagnóstico, tratamento e também na prevenção, elas ainda representam um desafio na saúde pública. As manifestações clínicas de parte dessas infecções favorecem a sua disseminação silenciosa em razão da falta de conhecimento da população atrelada à baixa busca por auxílio médico. Pesquisas apontam que para reduzir os casos de IST entre adolescentes e jovens, é necessário compreender a complexidade dos fatores que tornam o indivíduo vulnerável às IST, além de oferecer a possibilidade da associação de diferentes estratégias preventivas eficazes e que possam ser adaptadas aos diferentes contextos da vida sexual do indivíduo. Vamos a algumas perguntas para as nossas entrevistadas de hoje. Quais as estratégias adotadas no Brasil para a prevenção, testagem e tratamento da sífilis? Pode começar respondendo a enfermeira Shirley Moura. Seja bem-vinda. Olá. Inicialmente, gostaria de agradecer ao convite, de estar aqui podendo conversar um pouco sobre a sífilis, que é de conhecimento de todos, né, que hoje a gente vive um problema de saúde pública, né, vivemos uma epidemia de sífilis, ou seja, números aumentados desse agravo, seja a sífilis adquirida, a sífilis em gestante e a sífilis congênita. Em 2016, o Ministério da Saúde, ele decreta essa epidemia, e a partir daí, várias ações, várias estratégias começaram a ser adotadas aqui no Brasil, respondendo a sua pergunta. Então, em 2016 foi lançada, 2016 e 2017, né, algumas agendas de ações estratégicas. Essas agendas, elas vêm a direcionar o trabalho, né, dos municípios, o trabalho dos gestores, dos profissionais, para que se qualifique esse cuidado integral, as ações de vigilância, as ações de educomunicação. E também, né, falando um pouco, né, dessas estratégias, a gente não pode esquecer do projeto Sífilis Não, que também né, foi e continua sendo uma estratégia para o combate à sífilis, né, onde apoiadores adentraram dentro dos territórios para sensibilizar gestores, sensibilizar profissionais de saúde e apoiar a condução dessas ações estratégicas. Então, inicialmente, só reforçando isso, né, que são várias ações, inclusive também o Ministério da Saúde tem investido na educação permanente dos profissionais, então nós temos várias plataformas, né, vários instrumentos de educação permanente, como o AvaSUS, como o Telelab, como o próprio PCDT, o protocolo clínico. Então, ele fornece vários instrumentos, né, para que a gente possa qualificar cada vez mais esse cuidado voltado ao enfrentamento à sífilis no Brasil. Emily Miranda, quando apresentei, eu omiti uma informação. Você é especialista em gestão da saúde, na atenção à saúde, pela Escola Nacional de Saúde Pública. Então, deve ter também um complemento a essas informações em relação à testagem, ao tratamento da sífilis no Brasil.
Pode falar. Exatamente. Eu acho que Shirley falou muito bem em relação às estratégias, né, que principalmente o Ministério da Saúde vem adotando nesse cenário que a gente vive da sífilis. Eu acho que o projeto Sífilis Não, ele foi um projeto, foi não, na verdade está sendo um projeto ainda muito importante, principalmente para os municípios, onde a gente, de fato, executa a política e presta esse serviço à população. Né? Os processos de educação permanente são importantíssimos para os profissionais que estão lá nos serviços de saúde, que tem que fazer essa busca ativa dessas pessoas, tem que fazer a oferta desses testes rápidos. Eu acho que o teste rápido disponível em todas as unidades básicas também foi algo e vem sendo algo muito importante, né, onde a gente não precisa de uma estrutura laboratorial para dar esse diagnóstico mais rápido, né? Em 30 minutos a gente já consegue ter um resultado mais preciso, já consegue fazer uma busca ativa, uma triagem desses casos. No município de Natal, a gente vem conseguindo fazer esses testes rápidos em grandes ações também. Então, em qualquer lugar que a gente veja a oportunidade de uma população mais vulnerável, a gente consegue levar esses testes e estar realizando essas triagens, o que é importantíssimo, né? E o que a gente consegue enxergar nessas testagens, principalmente nessas grandes ações que a gente faz, é que a gente, de fato, sempre encontra um caso positivo para a sífilis, né? Então, assim, a importância da gente estar ampliando esse diagnóstico em todas as oportunidades que a gente conseguir visualizar, seja em uma ação na comunidade, seja em uma ação em um equipamento social, tudo isso é de grande importância, porque de fato a gente consegue chegar a uma população que a gente não encontra diariamente dentro dos serviços, né? Então, a gente consegue ampliar esse diagnóstico, qualificar os nossos profissionais também a partir de educações permanentes, a conseguir identificar que aquela pessoa é uma indicação para o teste rápido. Então, tudo isso é de muita importância e eu acho que o projeto Sífilis Não, ele também possibilitou potencializar essas ações, colocar o tema da sífilis para os profissionais de saúde, o que é importante, porque no momento que a gente começa a falar e dar mais visibilidade sobre o tema, a gente consegue um trabalho mais eficaz desses profissionais dos serviços de saúde, dentro das ações que eles realizam também. Eu gostaria de complementar, né? A sua pergunta, ela fala de uma forma bem ampliada, né? Quais foram essas estratégias de prevenção, testagem? Eu só gostaria de complementar falando um pouco do cuidado integral. Que esse cuidado integral que o Ministério da Saúde tanto preza, que o projeto Sífilis Não também tanto trabalha, ele tem essa perspectiva de redes de atenção à saúde e ciclos de vida. Estamos aqui falando hoje de adolescentes, né? Então, esses nossos serviços de saúde, eles precisam estar preparados, precisam garantir acesso, precisam garantir um acolhimento com resolutividade, né? E dentro dessas ações de prevenção, hoje a gente não fala mais só em prevenção o uso do preservativo, né? Então, isso é muito importante também que a gente deixe claro que dentre essas ações, né, desse cuidado integral, existem as ações de prevenção, de diagnóstico, como o Emily muito bem falou. Hoje em dia a gente dispõe de um instrumento, que é o teste rápido, que por si só, dependendo da situação, ele pode ser sim um teste diagnóstico, apesar dele ser de triagem. Né? Também podemos complementar falando um pouco do tratamento, do segmento e da vigilância. Eu vou destacar só um pouco a questão da prevenção, que hoje em dia a gente fala em prevenção combinada, né? A gente não fala mais só no uso do preservativo. E o que é essa prevenção combinada? A gente trabalha muito isso com os jovens e com os adolescentes, né? Por quê? Né? Não só com o jovem e o adolescente, a gente trabalha com várias populações que a gente chama de populações chaves, populações prioritárias dentro dessa epidemia de sífilis e das outras ISTs. Então, essas populações-chave, nessas populações prioritárias, são aquelas populações onde a prevalência dessas ISTs elas são maiores, né? São populações em que tem dificuldade de acesso,
né, seja por barreiras físicas, seja por barreiras culturais. Então, a gente tem trabalhado essa prevenção combinada nessa perspectiva, né, do uso do preservativo feminino, masculino. Então, entre os jovens se trabalha muito isso, mas a gente sabe que ainda existe uma resistência muito grande, né, com relação ao uso do preservativo. Outro ponto também que a gente trabalha, não falando só da sífilis, né, a prevenção combinada é de todas as ISTs, a gente trabalha com a questão do diagnóstico, como ele falou, o teste rápido ele pode ser levado para qualquer lugar, ele é uma ferramenta que você vai fazer uma ação, como a gente já fez muitas aqui em Natal, se a gente leva esse teste rápido, né, tanto de HIV, sífilis e hepatites, para dentro desses territórios. Então, isso facilita o quê? A maioria das pessoas são assintomáticas, então, a gente consegue detectar e tratar, e o mais importante, quebrar essa cadeia de transmissão. Então, dentre essas ações da prevenção combinada, a gente tem o uso do preservativo, o diagnóstico e o tratamento precoce, em tempo oportuno. Temos a PEP, né, que é a profilaxia pós-exposição, a PrEP, a pré-exposição, isso aí já daria um outro momento para a gente detalhar. Temos as vacinas, né, principalmente entre os jovens, né, a vacina hepatite B, a vacina HPV, que a gente tem que trabalhar muito, né, para que a gente possa atingir essa população. Com relação ao tratamento, né, a gente sabe que existia, né, e a gente ainda tem resquícios do tabu, né, de se administrar a penicilina, que é o medicamento de escolha para o tratamento da sífilis, na atenção primária, né, na unidade básica de saúde. E desde 2011, o Ministério da Saúde vem trabalhando essa descentralização, né, e os municípios já estão se preparando para que esse indivíduo ele teste, trate, né, e cure. Então, isso tem sido algo que a gente tem levado, né, levantado essa bandeira para que esse indivíduo ele tenha o seu diagnóstico e seu tratamento imediato. Seguindo um pouquinho, né, depois do tratamento, esse indivíduo vai fazer um segmento, né, e que nada mais é do que o monitoramento, o controle de cura, monitorar realmente se aquele indivíduo não se reinfectou, certo? Então, dentro do cuidado integral, nós temos essas ações integradas, prevenção, diagnóstico, tratamento e segmento dos casos, sem esquecer da vigilância, né, que a gente sabe que para a gente ter esse diagnóstico de uma epidemia, a gente precisa ter as notificações e, a partir desses dados, a gente vai planejar as nossas ações. Sífilis é uma enfermidade de notificação compulsória, né? Quem é da saúde sabe bem disso, mas o nosso público precisa saber o seguinte: os serviços públicos de saúde estão preparados para dar acolhimento a adolescentes e jovens, para tratar as ISTs e fazer também o diagnóstico, o tratamento? No caso, às vezes, um vencimento até para testagem. Há esse preparo? Pode começar aí, Shirley ou Emily, à vontade. Quando a gente fala na adolescência, né, existem alguns conceitos, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, a partir dos 10 anos de idade. Então, são crianças, né, que muitas vezes os pais, que a gente sabe que essa educação ela deve começar em casa também, né? A escola também é um grande parceiro, mas que a gente sabe que com 10 anos, muitas vezes é até difícil a gente abordar determinados temas, né? Então, pela OMS, de 10 a 19, pelo Estatuto da Criança e Adolescente, a partir de 12 anos. Hoje em dia, a gente vive o quê? Um avanço muito grande, né? Essas crianças e esses adolescentes, eles têm contato com a internet, enfim, né? Tem iniciado cada vez mais cedo essa vida sexual. Então, a gente sabe que essa adolescência é um período, né, de grandes mudanças, sejam elas biológicas, né, psicossociais, e também é um período de maior vulnerabilidade, né? Então, esses adolescentes, eles estão, como eu falei, inicia a vida sexual mais cedo, muitas vezes tem contato com drogas, né? Tem a questão da violência sexual que a gente tem visto muito hoje. Então, quando a gente fala em adolescência, né, respondendo, voltando o foco assim da sua pergunta, né, se esses profissionais e serviços estão preparados, a gente vê que trabalhar com a adolescência tem essa complexidade muito grande, né, de você saber abordar, de você ter uma linguagem adequada. Então, esse é um grande desafio. Mas hoje, né, a gente vem buscando esse trabalho junto às equipes para que cada vez mais, né, eles entendam que essas ISTs, elas perpassam por todos os ciclos de vida, né, que a gente tem que trabalhar as ISTs não só com os indivíduos na idade fértil, mas na adolescência, na senilidade também, né, os idosos, eles precisam também, a gente precisa falar sobre sexualidade com os idosos. Então, assim, é difícil, né, esse
esse trabalho com adolescente é difícil, é complexo, mas cada vez mais os profissionais eles têm lidado com essas situações, visto que a iniciação sexual, como eu falei, tem sido cada vez mais cedo. Acredito que trabalhar com adolescente seja um pouco desafiador, eu diria, né? Por várias questões. Ainda existem muitos tabus relacionados ao tema, principalmente sexualidade, que está muito ligada às ISTs também. E quando a gente vai analisar os dados epidemiológicos, né? Quando a gente pega uma série histórica, a gente nota, né, a gente pode constatar que nos últimos anos a gente vê um crescimento das ISTs nesse público adolescente, né, que não era uma realidade há alguns anos atrás. Então, de fato, esses adolescentes, eles estão iniciando a vida sexual, mas talvez de forma desinformada, né, sem a informação correta, sem a orientação correta, por tabu dentro de casa com a própria família, pelo tabu que é vivenciado dentro das escolas ainda em trabalhar esse tema como educação também. E dentro dos serviços de saúde também é um desafio, porque esse próprio adolescente, ele tem a dificuldade, tem a vergonha de procurar o serviço e conversar sobre isso com os profissionais de saúde. E até mesmo a dificuldade de alguns profissionais de saúde também de saber conduzir uma conversa com esses adolescentes, né? De colocar o seu próprio valor, muitas vezes, nessa conversa, nessa orientação, de querer que os pais estejam juntos, né? E a gente sabe que para a realização do teste rápido, a partir dos 13 anos já, se tiver iniciado já a vida sexual, esse adolescente ele não precisa da autorização dos pais para fazer o teste, né, para procurar o teste na unidade de saúde. Então, assim, a gente precisa dar espaço e voz para esses adolescentes também, para que eles tirem as dúvidas, para que sejam orientados de forma correta e que evite a disseminação dessas ISTs nesse público, né, que a cada dia mais está cometendo essa população mais jovem. A gente sabe que tem adolescentes que estão engravidando, né? Tem adolescentes pais, tem adolescentes mães. Então, é um fato de que os adolescentes estão iniciando a vida sexual o mais precoce, né? De forma mais precoce. Então, a gente precisa orientar, precisa inserir esses assuntos de sexualidade, de prevenção, com esse público específico, né? Então, acho que os serviços de saúde precisam, de fato, estar preparados. A gente procura sempre nas nossas capacitações orientar os profissionais de que eles precisam acolher, né, esses jovens, esses adolescentes, passar essas orientações, não negar o acesso ao preservativo, né? Ele precisa estar de forma disponível, de fácil acesso, em um local que, mesmo que ele não queira conversar com um profissional de saúde, mas esteja disponível na recepção, por exemplo, ele pegue, coloque dentro da sua bolsinha, dentro do seu bolso e saia da unidade de saúde com o preservativo, porque já é um método que a gente, de fato, tem uma baixa adesão, e se a gente ainda colocar mais barreiras para esse acesso, né, a gente não vai conseguir uma adesão melhor ao uso do preservativo, né? Então, em todos os nossos treinamentos que a gente realiza enquanto Secretaria Municipal de Saúde, a gente procura fazer essa orientação e é muito importante que esses profissionais de saúde, eles tenham essa consciência, né, de saber acolher esses jovens, de saber identificar que tem um jovem aqui na minha unidade. Então, já vou fazer essa orientação, já vou oferecer o teste, né, já vou ter essa conversa. É importante esse olhar sensível também. Ouvimos aqui na websérie vários especialistas sobre IST, sobre doenças infecciosas, infectocontagiosas, e muitos foram taxativos, destacaram a questão da abordagem entre pares como uma alternativa para chegar ao adolescente. Mas no caso daqueles lugares, das unidades que não possuem essa possibilidade de abordagem entre pares, quais seriam as estratégias para convencer, para aproximar a população de adolescentes e jovens dos serviços públicos de saúde? Shirley Moura. Como já foi muito bem falado, para a gente conseguir aproximar, a gente precisa que esses profissionais inicialmente estejam preparados, né? Então, que essas equipes de saúde estejam qualificadas
e que possa ser garantido a esse adolescente o direito à consulta, como a Emily muito bem falou, né? Garantindo também o direito à liberdade, o respeito, a dignidade, tudo isso tem no Estatuto da Criança e Adolescente. E o mais importante, né, a questão, detalhar mesmo esses 3 pontos que eu vou falar agora, que são importantíssimos. Garantir a privacidade nesse atendimento. Então, muitas vezes, como a Emily falou, o profissional de saúde ele só quer atender se tiver o pai o responsável, né? Mas a partir de 12 anos, esse indivíduo, se ele tiver discernimento, né, para entender aquela consulta, se ele consentir também, né, a realização daquele teste, ele pode sim fazer essa consulta e esse teste sozinho. Porém, se o profissional entender que aquele adolescente ele não tem esse discernimento, aí a gente vai fazer as medidas urgentes, né, que tem determinadas situações que a gente tem que fazer, e em seguida conversar com esse adolescente para chamar algum adulto de confiança, enfim. Então, são algumas estratégias que a gente pode utilizar. Então, manter o sigilo, a privacidade e esse consentimento informado, isso é muito importante. Também, outra estratégia é a questão de você trabalhar a intersetorialidade. Então, quando a gente fala em adolescente, muitas vezes ele não busca a unidade de saúde, mas as equipes de saúde precisam ir até onde os adolescentes estão. Então, esse trabalho em rede é muito importante. Então, trabalhar com as escolas, trabalhar com os diversos espaços, né, que esse adolescente esteja, muitas vezes com a assistência social, muitas vezes com o esporte, né, que eles estão muito, eles frequentam bastante também. Né, usar sempre linguagem acessível, né, promover o acolhimento, como a Emily também falou, então essa unidade de saúde ela tem que estar aberta, né, muitas vezes o adolescente ou qualquer outro usuário chega na unidade de saúde e recebe, recebe a seguinte informação, daqui a uma semana você volta, sua consulta está agendada, então muitas vezes é não perder a oportunidade, né, de acolher, né, de dar seguimento àquela demanda do adolescente e remover todas as barreiras. Né? Quando a gente fala em acesso ao preservativo, muitas vezes, eu já ouvi falar muito isso, adolescentes falando que o profissional de saúde disse, menino, você não tem idade para isso. Né? Então, assim, a gente tem que se despir desses preconceitos, se despir dessa moral, né? E acolher essas demandas, porque não só a gente não tem só a problemática das ISTs, a gente tem a questão da gravidez na adolescência, que é outro ponto também muito importante que a gente tem que trabalhar paralelamente. Os outros especialistas estão certos. De fato, é educação de pares, né? E eu acho que o papel da unidade de saúde é fazer essa busca ativa realmente no território, onde eles identifiquem aonde os jovens estão, né? E o contato com que a gente pode chamar de um líder, de uma pessoa, de um jovem que se destaca ali naquele grupo para ser essa ponte entre a unidade de saúde e os demais do grupo, né, desses adolescentes, onde ele possa ser um multiplicador, né, um agente de saúde também, que possa transmitir essa informação para esses jovens na linguagem deles, com trabalhos de formas mais lúdicas, como teatro ou outras alternativas também que possam dar espaço para esses jovens, para que eles possam falar, tirar dúvidas, receber informação também, porque quando eles conseguem esses espaços, né, em alguns momentos que já tive a oportunidade de participar em algumas escolas também, eles têm muitas dúvidas. Quando eles encontram um espaço que conseguem acolhê-los, eles colocam essas dúvidas, sabe, até de mais informações que os próprios profissionais de saúde também, de questões relacionadas à sexualidade, que muitas vezes os profissionais de saúde estão ali um pouco desatualizados. Então, é um espaço bacana de conversa. Então, assim, talvez eles não consigam, no primeiro momento, se inserir aos serviços de saúde, mas é importante essa busca ativa nesses espaços em que os jovens ocupam, né? Como o Shirley muito bem falou, em espaços relacionados a esportes, à escola, apesar da gente ainda encontrar algumas resistências, né? Mas eu ainda insisto que a escola é um dos lugares mais importantes para se trabalhar, porque sexualidade também é educação, né? Então, precisa realmente fazer essa busca ativa, encontrar essas pessoas-chave
Eu acho que a gente viveu um momento também muito bacana, que eu acho que depois Shirley pode contar um pouco mais da experiência, né? Que tivemos com um programa de jovens e adultos, né? De escolas, onde foi um projeto muito legal, onde teve uma participação muito boa, e a gente conseguiu ver o envolvimento, sim, de alguns jovens, de alguns alunos, que conseguiram fazer um pouco de diferença, né? E foi um projeto bem bacana, onde a partir do projeto Simples Não, se conseguiu trabalhar a temática das ISPs. No quesito abordagem à adolescência, vocês já falaram aqui um pouquinho para a gente, e quando se trata, a Shirley Moura deu a deixa, em relação à gravidez precoce, à gravidez na adolescência, quais são os cuidados dessa abordagem para trazer essa jovem, essa adolescente para o serviço público de saúde e o desafio maior, convencer também a parceria sexual para se cuidar? Quando a gente fala em gravidez na adolescência, a gente fala numa uma bomba, né? Vamos dizer assim. Então, mexe não só com o adolescente, né, que é obrigado a lidar com aquela situação que, na maioria das vezes, não foi desejada, né? Foi algo que aconteceu por desconhecimento, muitas vezes pela dificuldade do acesso ao método contraceptivo. Então, da mesma forma que a gente fala das barreiras de acesso ao preservativo, a gente também fala das barreiras de acesso ao planejamento reprodutivo. Então, muitas vezes, essa adolescente ela tem receio de procurar a unidade, de informar que já iniciou atividade sexual, os pais não podem saber, enfim. Então, trazendo um pouco essa questão para a discussão, é isso, é o profissional de saúde estar atento, estar em alerta, né? Primeiro, para trabalhar a prevenção, né? Trabalhar em conjunto com as escolas, com a família, né? Que tem um papel importante nesse trabalho de orientação, né? A seus filhos e adolescentes, jovens, e cabe à equipe de saúde acolher essa gestante, acolher essa família, né? Muitas vezes envolver o trabalho não só assistencial na parte clínica, né, biológica, né, pensando na gravidez, mas a questão psicológica também, né, dessa adolescente, e trazer, né, hoje em dia a gente tem trabalhado muito a questão do pré-natal do parceiro, então trazer esse jovem também, né, o pai dessa criança, para dentro desse serviço de saúde, para a gente cuidar dele também, né? Então, ele também é tudo novo para ele também vai precisar de cuidado, né? Tanto essa parte clínica, né? A parte psicossocial também. De fato, a gravidez na adolescência, né? Eu acho que ela é um grande desafio, principalmente para essa adolescente, para esses adolescentes que vivenciam isso, né? Talvez a gravidez seja uma porta de entrada para esses adolescentes aos serviços de saúde, mas existe toda essa outra problemática, desculpa, que Shirley colocou, né, em relação a os pais não podem saber, né, tá escondido no início, então começa o pré-natal já um pouco mais tarde, né, depois dos 3 meses. Então, tem toda essa problemática em relação à gravidez na adolescência, a falta de uma estrutura familiar mais adequada, né, para a construção dessa família, de fato. Às vezes, a dificuldade do parceiro em querer assumir essa criança. Então, assim, precisa ter um olhar diferenciado para essas gestantes, adolescentes, nos serviços de saúde. E eu acho que o parceiro é um desafio que a gente vivencia nas nossas unidades de saúde, independente da idade, independente de ser adolescente, independente de ser adulto, a gente ainda tem uma grande dificuldade na adesão desses pais, né, digamos assim, diante dessa gravidez, em acompanhar esse pré-natal, né? Uma das estratégias que, como o Shirley falou, que vem sendo fortalecido nas unidades de saúde, na tentativa de resgatar esses parceiros, é o pré-natal, né, do parceiro dessa gestante, mas que de fato a gente ainda tem uma pouca adesão, né? Mas que a gente consiga chegar a esses homens, a esses meninos, para poder conscientizar da corresponsabilidade durante essa gestação, né? De que o que ele faz também pode implicar na gestação, não só o papel da mulher ou da menina, no caso das adolescentes, né?
é uma responsabilidade dos dois, durante toda a gestação, como também, né, depois na vida dessa criança, né, porque a gente tem, eu acho que um dos grandes problemas que a gente enfrenta hoje em relação à sífilis congênita é a falta do tratamento do parceiro, né? Porque muitas vezes a gente tem aquela gestante que consegue fazer o pré-natal de forma correta, consegue diagnosticar de forma oportuna, consegue realizar o tratamento, mas o parceiro não realiza nem teste, muitas vezes consegue ainda levar o parceiro para realizar o teste, mas não consegue uma adesão ao tratamento, né? Por N motivos, por medo, porque não consegue acesso ao serviço, porque está trabalhando. Então, assim, ainda é um desafio muito grande, mas que a gente vem buscando estratégias de como conseguir inserir esses homens, esses meninos, durante esse acompanhamento do pré-natal, né? Porque eles têm um papel fundamental na quebra dessa transmissão da sífilis congênita, né, para que a gente diminua esses índices, que infelizmente ainda é um índice altíssimo, né, e quando a gente fala em criança, principalmente ali na gestação, ela precisa que o pai e a mãe cuide e se responsabilize por isso, né, então ainda é um desafio, um desafio real que a gente enfrenta. Estamos chegando aqui ao final do bate-papo, mas há tempo para mais perguntas. Vou fazer aqui, então, duas perguntinhas rápidas para encerrar nossa conversa virtual. Olhando para esse contexto de saúde sexual na adolescência, na juventude, qual é o papel destacado da família e da escola? Sempre há uma dicotomia, a escola deve ajudar, a família deve ajudar. Qual é o papel de cada um nesse sentido de melhorar a prevenção, dar informações de qualidade? E no caso, quando a família e a escola não têm essas informações, o que é que elas devem fazer? Eu sempre digo, né, que esse cuidado ele deve ser compartilhado, né? Então, a gente deve orientar os nossos filhos, né? A família tem esse papel importante, a escola também tem um papel importante, né? E a saúde também tem esse papel importante. Então, a gente tem três frentes aí importantes que precisam estar alinhadas. Então, se juntar a esse trabalho das equipes de saúde é importante, né, para essas ações de promoção, de prevenção. É importante que seja compreendido todas essas particularidades do adolescente, todas essas vulnerabilidades, né, que eles possam apresentar. E como eu falei, esse trabalho intersetorial. Então, onde o adolescente estiver, a gente tem que estar atrás, a gente tem que estar levando informação. Falando um pouco sobre o papel da escola e essa atividade, né, que foi desenvolvida aqui em Natal, junto ao projeto Sífilis Não, que se chamava Projovem Urbano, né, foi um projeto maravilhoso, né, dentre as articulações que eu, enquanto apoiadora, junto com Emily, né, e toda a equipe da SMS fez, junto à educação, foi nos apresentado esse projeto. E assim, eu fiquei muito feliz porque os jovens, eles se dividiam em equipes e dentro da sua comunidade eles iam desenvolver um projeto, né? E dentre esses projetos, um deles foi justamente o trabalho para a prevenção da sífilis. Então, eu fiquei muito feliz, né? A gente apoiou todas as etapas, estávamos sempre presentes, e a gente vê o jovem, aí entra a questão da educação entre pares, a gente vê o jovem qualificado, a gente vê aquele jovem orientado, né, muito mais fácil ele conseguir passar aquela mensagem para os outros colegas e os outros colegas entenderem, né, numa linguagem mais fácil, enfim. Então, para fechar, é mais essa questão, né, tanto a família, quanto a escola, quanto a saúde tem um papel fundamental para que a gente possa mudar essa realidade, né, para que a gente possa diminuir essa vulnerabilidade dos adolescentes, proporcionando acesso aos serviços de saúde, né, fazendo com que esses números de sífilis a gente consiga reduzir sífilis e outras ISTs. Exatamente, né? Eu acho assim que o papel da família e da escola, eles são fundamentais nesse processo, né? Que é onde inicialmente esses jovens eles vão ter os seus maiores vínculos, né? Onde eles vão compartilhar a maior parte do seu tempo, né? Em casa, com a família, com os amigos também, e na escola, né? Então, acho que de fato, a escola ela precisa entender que a sexualidade
ela tem que entrar como um assunto, sim, como uma pauta da educação, porque a escola e a família têm um papel fundamental na formação desses adolescentes, né? Então, assim, no momento que você passa os valores, a educação para aquelas crianças e para aqueles adolescentes, você vai estar formando aquele ser humano para a sociedade, né? Então, ele precisa estar esclarecido quanto a essa questão também, né? Então, assim, a gente fala de doenças na escola, né? E porque a gente não vai falar sobre IST também, que também é uma doença e é uma realidade, né? Na nossa comunidade, né? É uma realidade a nível nacional, né? Então, e a gente vem vivendo um momento de epidemia, né, da sífilis, então a gente não pode fechar os olhos para isso, né? A gente precisa fazer com que eles enxerguem essa problemática e que eles tenham consciência e que procurem a prevenção, né? Ou então que eles também consigam conversar de forma mais aberta, né? Porque eu acho que, assim, no momento em que você consegue dialogar mais sobre isso, que as pessoas não têm dúvida sobre esse determinado assunto, sobre um determinado tema, sobre a sexualidade, sobre as ISTs, sobre as formas de prevenção, ela vai ter a consciência do que o que é que ela quer para ela, né? E que ela tem a oportunidade de se prevenir, né? Ela vai estar diante de uma situação em que ela pode escolher, né? Eu sei que se eu não usar o preservativo, eu tenho um risco de pegar um ST. Então, se eu não usar, eu vou ter a consciência de que eu estou me expondo a uma situação de risco, né? E muitas vezes isso se dá pela falta de informação. Infelizmente, a gente ainda tem muitas pessoas, muitos adolescentes e até adultos ainda, que só associam o uso do preservativo à questão da gravidez, né? Então, assim, não, mas tem outras formas de evitar a gravidez sem o uso do preservativo, né? Eu tenho o anticoncepcional, eu tenho a pílula do dia seguinte, tem outras práticas, mas que ela esquece do risco que ela está exposta ali a IST. Então, a gente precisa, de fato, dar acesso à informação, né, para que esses jovens eles tenham consciência da situação em que eles estão, né, e que eles possam escolher a sua melhor forma de prevenção, né? Então, assim, de também dar acesso a eles aos testes rápidos, né, de informar de que existe essa alternativa também, né, de que eu me expus a uma situação de risco, eu tenho como procurar uma unidade de saúde, realizar o teste e me tratar o quanto antes, né, e evitar de estar transmitindo também essa doença, né, e de ficar mais tranquilo em relação a isso. Então, acho que precisa, sim, a família ter consciência de que não vai incentivar o adolescente a fazer um sexo de forma precoce, não vai, né? Porque no momento em que ele se sente informado, no momento em que ele consegue dialogar sobre isso, ele vai fazer a escolha dele no momento que ele se sentir mais seguro. E não porque estão incentivando, despertando a curiosidade neles. Não, né? Eu acho que o desconhecido, ele desperta muito mais curiosidade, né? Então, eu acho que, de fato, a gente precisa dar acesso a esses jovens à informação. Então, para encerrar, uma mensagem final, temos ainda um minutinho para cada entrevistada. Pode começar com você, Chico. Vamos lá, então eu gostaria de deixar um recadinho, né, para as equipes de saúde que estejam preparadas para acolher essas demandas, né, dos adolescentes. Outro recadinho também importante para a família, né, que escutem seus jovens, que dialoguem, que observem o comportamento e estejam preparados para tratar de várias questões com seus filhos. Um outro recado também para a escola, né, que esses professores eles estejam preparados, qualificados, né, para trabalhar essas temáticas de forma transversal, né, as disciplinas, né, da escola, né, integrando sexualidade, integrando as questões de gênero, o próprio planejamento reprodutivo, drogas, enfim, né, são muitas temáticas que a gente tem para se trabalhar. E o recado final ao adolescente, né, que está aqui nos ouvindo também, né, para que eles observem seu corpo, né, observem as mudanças, né, que estão acontecendo nele e que busquem seus direitos, procurem as unidades de saúde,
né, principalmente a unidade básica mais próxima da sua casa, né, conversem com os profissionais de saúde, digam, né, que o que desejam fazer, que desejam iniciar atividade sexual, para que esse seja um momento responsável, para que vocês iniciem a atividade sexual com responsabilidade, com informação e com cuidado. Eu acho que essa oportunidade é uma oportunidade valiosíssima, onde a gente pode colocar em pauta temas tão importantes, de tanta relevância para a nossa sociedade, e principalmente para esse público, né, de jovens e adolescentes. E também deixar um recado, né, que as escolas, elas consigam inserir no seu processo pedagógico esse tema, né, sobre sexualidade, sobre prevenção, sobre as ISTs, como já vem inserindo tanto outros temas também, né, que a família ela esteja aberta também para esse diálogo, para conseguir acolher as demandas dos filhos, né, dos adolescentes, desses jovens, e que os profissionais de saúde também consigam acolher essa necessidade desse público específico, né, e que consiga fazer essa busca ativa também, né, porque é um problema, né, uma problemática, na verdade, que nós vivenciamos, é um fato e que a gente não pode fechar os olhos para essa situação, né? Então, acho que a prevenção, ela é sempre o melhor caminho, né, o caminho mais barato, digamos assim, né, que a gente vai ter menos consequências. Então, quanto antes a gente falar, o quanto antes a gente esclarecer, o quanto antes a gente recolher essa demanda, nós vamos conseguir mudar essa realidade e esses dados epidemiológicos também, né, que indicam um aumento das ISTs nessa população jovem, né? Então, que a gente consiga ter consciência que, de fato, a gente está vivendo uma problemática e que a gente consiga acolher essa demanda e procurar a melhor solução de forma integral, né? Saúde, escola e família. Obrigado, então, às nossas convidadas especiais. E este foi nosso último episódio. Que bom que você chegou até aqui e pôde aprender um pouco mais sobre o enfrentamento das sífilis e outras IST, principalmente em espaços tão importantes como o ambiente escolar e também o ambiente familiar. Lembre-se, nunca é cedo demais para cuidar da nossa saúde. É isso, até a próxima.